família e comunhão, lugar de louvor e adoração, lugar de crescimento em todo momento, lugar de transformação. Assim comigo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Diga, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Diga, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Vamos lá, igreja! Ei, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glorifica o Senhor. Oh, aleluia. E canta lá baixo. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Se você quer, cante. Oh, Ele tem o melhor, Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Só a igreja, vai! E o que não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há. Agora você vai olhar no olho do irmão que está do seu lado. Olha no olho dele. Não sei se você vai conseguir cantar isso, olhando no olho dele. Mas diga pra ele assim, ó: Deus tem o melhor pra mim. Diga pra ele. Agora vamos dizer cantando. Vamos lá. Diga, ah, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Olhando no olho dele, vamos lá. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, Deus tem o melhor pra mim.
Queridos, nós estamos vivendo, chegando ao fim, na verdade, do ano da transformação. É assim que temos chamado esse ano. Quando você vai embora, que você se vira para sair do templo, você dá de cara com essa frase, essa informação. 2014, o ano da transformação. E nós temos falado disso o ano todo. E como nós estamos falando do ano da transformação, hoje eu quero continuar falando sobre isso, mas falar que Deus está, eu creio, transformando nossas vidas ao longo desse ano, trazendo mensagens, trazendo algo do seu coração, do seu trono para a nossa vida. E há 2 domingos atrás eu preguei sobre uma vida de superação, baseado na história de Moisés, né? Falando no ano de transformação, nós precisamos permitir que Deus nos transforme e nós vivamos uma vida de superação. Hoje eu quero falar sobre uma vida impressionante. Esse é o tema de hoje. Como é o ano da transformação, eu quero dizer para você que Deus te escolheu, te chamou para você viver uma vida impressionante. É verdade que Deus ama todas as pessoas igual. Deus não ama um filho mais do que o outro. Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama mais uma pessoa e menos outra pessoa. Quando nós lemos a Bíblia, isso fica muito claro. Mas também fica muito claro na Bíblia que há pessoas que impressionam com sua vida, com suas atitudes, com sua maneira de viver. A Bíblia deixa claro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que há pessoas que impressionaram inclusive Jesus, inclusive a Deus, com o seu modo de vida, a sua maneira de viver. E se você, por exemplo, ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, você vai ver que os olhos do Senhor estão sobre os justos, aqueles que impressionam a Deus com suas atitudes, e o rosto de Deus se volta para eles. Se você, por exemplo, ler 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, você vai ver que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, procurando fortalecer aqueles que se dedicam ao Senhor em uma atitude diferente. Então a Bíblia nos diz isso. Esses textos nos informam que Deus olha, Deus vê, Deus sonda, Deus percebe gente com uma vida impressionante de uma maneira diferente. A Bíblia diz que isso acontece. E há muitas pessoas que têm uma vida impressionante. Hoje eu quero falar sobre isso, uma vida impressionante. Não importa quantos anos você tem, aonde você trabalha, a sua família, eu quero lhe dizer que Deus te chamou para ter uma vida impressionante. E nós sabemos que no mundo todo há pessoas fazendo coisas que impressionam, sim ou não? Sim ou não? Há pessoas fazendo coisas que impressionam. Por exemplo, se você assistiu o horário político, tem algumas coisas que impressionam quando a gente assiste o horário político, né? Se você assistiu o debate na última semana, teve muita coisa que impressionou também, né? O que você faz? O que você é, chama a atenção para você ou para Deus? Eu quero falar hoje sobre uma vida que impressiona, mas há muita gente fazendo coisas que impressionam, mas não muda a vida de ninguém. Não melhora a vida de ninguém. O que você é e o que você faz chama a atenção para você ou para Deus? Chama a atenção das pessoas, impressiona você, as pessoas ou a Deus? Tem muita gente fazendo coisa boa e impressionando outros, querendo impressionar outras pessoas fazendo algumas coisas boas. Tem gente querendo impressionar pelo dinheiro. Tem gente querendo impressionar pela maneira de se vestir. Tem gente que quer chamar a atenção
única e exclusivamente porque na verdade ele tem um problema emocional que o faz o tempo todo ele precisar ficar se autoafirmando. Então ele precisa aparecer, ele precisa impressionar, ele precisa se mostrar, e o que revela na verdade é que ele mesmo tem um problema e precisa o tempo todo ficar se autoafirmando. Aí eu separei 3 fotos para vocês verem hoje aqui. Põe para mim, Tiago, as fotos, por favor. A primeira é dessa senhora, uma mulher que escolheu colocar mais um seio e fez uma cirurgia para ficar com 3 seios. Está sendo processada agora. O que você acha disso? O que ela tem na cabeça? Né? Seio, boa resposta. O que ela tem na cabeça? Seio, excelente. Né? Saiu em todos os jornais. Se você pesquisar isso, você vai ver que agora há uma onda. Quando se fala uma onda, não são milhares de mulheres, mas são pelo menos 10 que estão querendo colocar um 3º seio. Onde é que nós vamos parar? Né? Põe a outra foto, Tiago, para mim, por favor. Esse homem é o homem mais tatuado do mundo. Ele tem 100% do seu corpo tatuado. Ele ganhou um concurso agora de tatuagem e ele está totalmente tatuado. O que você acha disso? Impressiona ou não? Você encontrasse ele na esquina do cemitério, meia-noite, o que você fazia? Né? Mais uma, Tiago, por favor. Só 3. Conhece essa mulher aqui? O nome dela não. O nome que ela usa é El Que Maravilha. Você já leu a história dela? Uma coisa incrível. Como a pessoa vive para impressionar. Quantas pessoas há nos nossos dias hoje querendo viver para impressionar com uma roupa, querendo viver para impressionar com alguma coisa que ela faz. Hoje eu quero falar sobre uma vida que impressiona. E eu quero falar e pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Pode tirar, obrigado, Tiago. Atos, capítulo de número 9. Você vai deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque eu vou falar hoje de um homem chamado Paulo de Tarso, que também foi conhecido, e o seu primeiro nome era Saulo de Tarso. A vida dele impressionou. A vida de Paulo impressionou tanto, que impressionou até o diabo. A vida de Paulo impressionou tanto, que mesmo quando ele não era convertido, ele impressionava tanto que Deus quis ele. Deus foi atrás de Saulo porque queria ele. Antes de você ler e deixar sua Bíblia aberta em Atos 9, abra aí a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 10, 10. Só para você ver o que impressionava em Paulo, ou o que não impressionava em Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 10. Um pouquinho depois de Atos, que você tinha aberto, 2 aos Coríntios 10, 10. Olha o que estão dizendo de Paulo aí, ó. Pois alguns dizem, as cartas dele são, o quê? Duras e fortes. Mas ele pessoalmente, em algumas versões diz, é fraco. Né? Não impressiona. E sua palavra é desprezível. Olha o que diziam de Paulo naquela época. Para preparar esse sermão, eu fui ler um livro, que é um livro apócrifo. Apócrifo é um livro que não está na nossa Bíblia Sagrada, no cânon sagrado da Bíblia, mas há um livro histórico, e quem estuda história sabe disso, escrito na época de Paulo também, chamado Os Atos de Paulo. E nesse livro diz que Paulo, e combina com esse versículo, era careca, baixinho e robusto. Diz nesse livro.
Acho que foi por isso que o pai do pastor Paulo pôs o nome dele de Paulo, né? Mas quando nós lemos 2 aos Coríntios 10:10, o texto bíblico diz que Paulo escrevia muito duro, que pessoalmente ele não impressionava, era feinho, não impressionava ninguém, e também era um péssimo pregador, não pregava nada. Paulo não impressionava. As pessoas escreveram isso dele. As pessoas escreveram isso dele. Mas olha só, a Bíblia nos diz que Paulo impressionava pelo seu comprometimento. Como eu disse, ele impressionou a Deus por sua dedicação, seu compromisso, impressionou até o diabo. A história de Paulo é incrível na Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas ele fazia parte de um órgão daquela época chamado de Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens. E para fazer parte desse Sinédrio, que era altamente seletivo, a pessoa para fazer parte desses 70 homens precisava pelo menos, uma das coisas que se exigia era que ela soubesse de cor os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. De cor. Nada de colinha, nada de Bíblia, nada de aplicativo no celular. Na cabeça, de cor. Para fazer parte do Sinédrio, tinha que no mínimo saber os 5 primeiros livros de cor. Hoje o que eu estou falando de uma vida que impressiona é o que Paulo viveu, o que foi esse homem, como ele impressionou, inclusive a Deus. Se nós olharmos o Novo Testamento, Jesus se impressionou com um centurião romano. Com a sua fé, ele disse, nem mesmo em Israel eu achei fé como desse homem. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus se impressionou com a fé de uma mulher grega. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus se impressionou com a atitude de Zaqueu, que subiu numa árvore. E hoje eu quero falar sobre uma vida que impressiona. E nós vamos ler Atos 9, eu vou pedir para você deixar aberto, porque nós vamos citar vários versículos, vamos ler vários versículos, e eu quero dizer para você 10 marcas na vida de Paulo que impressionavam. 10 marcas na vida de Paulo que impressionavam. Se você quer ter uma vida impressionante, transformada, que honra a Deus, que exalta o nome de Deus, nós precisamos seguir os passos de Paulo, esse Paulo de Tarso, que segundo a própria Bíblia escrevia duramente, falava mais ou menos e pessoalmente era feinho, não impressionava com nada. Mas a vida dele impressionava muito, quem ele era, o que ele fazia, e mais uma vez eu quero repetir, o que você é ou o que você faz, chama a atenção para você ou para Deus? Quando as pessoas olham o que você é, o que você está fazendo, a atenção vem toda para você ou vai toda para o Senhor? Eu quero falar sobre essa vida impressionante. E a primeira marca na vida de Paulo, que fez dele um homem, uma pessoa impressionante, é que ele era apaixonado por sua missão. Para ser uma pessoa impressionante, você precisa ser apaixonado por sua missão. Olha o versículo 1 e 2 de Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ainda aqui, Paulo nem convertido era, e ele já impressionava pela paixão que ele tinha por sua missão. Nessa época aqui, a missão principal de Paulo era prender cristãos.
cooperar com a morte de cristãos. Se você ler o livro de Atos um pouquinho antes, no capítulo 7, você vai ver que Paulo está no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho. As roupas de Estevão estão aos pés dele. Ele está concordando com um crente sendo apedrejado. Ainda como Saulo, ele impressionava pela paixão com que tinha pela missão. Ainda no caminho errado, ele impressionava pela paixão que tinha com a missão que ele entendia ser para a sua vida. Ele ia fazer aqui, se você ler Atos 8, um pouquinho antes, uma viagem de 7 dias. Paulo estava fazendo uma viagem de 7 dias. E se você prestou bem atenção, ele pede cartas ao sumo sacerdote, para que durante sua viagem, se por acaso ele encontrasse algum crente, para não perder a viagem, ele pudesse prender também. Ele era tão comprometido com a missão, que ele diz, olha, eu vou fazer uma viagem de 7 dias, mas vai que eu encontre alguém desse servo de Jesus aí pelo caminho, eu já aproveito, vou prendendo, vou fazendo o que eu tenho que fazer, porque ele era apaixonado por sua missão. Não queria perder nada dos 7 dias de viagem, inclusive se tivesse que prender crente. Qual é a sua missão nessa terra, querido? Se você quer ser uma pessoa que impressiona, você precisa ser apaixonado por sua missão. Se você é um advogado, sua principal missão não é apenas andar nos fóruns, defender causas, defender pessoas, ganhar dinheiro com isso. Se você é um construtor, sua principal missão de vida não é apenas construir imóveis para as pessoas. Se você é um professor, sua principal missão não é apenas ensinar. Seja do que você for, a missão daqueles que tiveram um encontro com Jesus, a primeira missão que nós temos que ser apaixonados por ela, é que nós precisamos mostrar Jesus. Uma vida que impressiona mostra Jesus. Nossa principal missão é Jesus. Nós temos que ser apaixonados por essa missão de levar o Senhor Jesus. E missões é a única coisa que tem prazo de validade. Você sabia disso? A igreja tem algumas coisas que ela faz hoje que nunca vai terminar de fazer, nunca vai parar de fazer, nem no céu. Por exemplo, a gente estava adorando aqui e nós vamos adorar no céu. Nós estávamos cantando aqui e nós vamos cantar também no céu. A Bíblia diz que nós aqui honramos e no céu nós vamos honrar também Jesus. Aqui nós aprendemos no céu também, porque diz a Bíblia que por toda a eternidade nós vamos ficar ouvindo Jesus. Agora, missão, mostrar Jesus, você não vai fazer no céu, porque lá só vai ter crente. Não vai precisar fazer mais. Se chegar lá, irmão, não precisa mais fazer isso. Nossa missão de levar Jesus é aqui, e nós temos que entender que nossa vida não pode ser separada. Você não pode separar a sua vida cristã, religiosa, do restante de sua vida, por exemplo, profissional. Não, eu sou cristão apenas quando eu estou no domingo na igreja. Você tem uma missão, a sua missão é revelar Deus, mostrar Deus, a glória de Deus, a pessoa querida de Jesus. Essa é nossa missão. Paulo era apaixonado por sua missão. Depois que se converte, um dia ele é largado, espancado numa calçada, mas ele não desiste. Outro dia ele é preso, está com as costas completamente machucadas de tanto que apanhou à noite, mas está cantando, louvando e levando a sério sua missão. Você é apaixonado por sua missão de vida? Porque sua missão de vida compreende mostrar Jesus para quem está perto de você. Seja no seu trabalho, seja quando você ensina. E nós não precisamos mostrar a Deus apenas quando estamos falando, mas quando estamos vivendo com a nossa própria vida. O que você é, aponta, impressiona, leva as pessoas para Deus ou chama a atenção delas para você mesmo. Isso que nós precisamos lembrar.
Paulo, a primeira marca de uma vida que impressiona é de uma pessoa apaixonada, comprometida por sua missão. Há pessoas que elas só estão indo à igreja, só querem receber, não entendem que fazem parte de uma missão. A missão é continuar a obra que Jesus começou há 2000 anos atrás. Ela agora está comigo, está com você. Essa obra não é só para líderes, não é só para quem tem cargo, não é só para quem é pastor. Essa obra é para você, na empresa que você está, na faculdade que você está, no lugar que você está. Você precisa mostrar o Senhor Jesus. Se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa ser apaixonado por sua missão de viver. Se você acha que sua missão é só cumprir essa profissão, ganhar dinheiro, fazer o que você está fazendo, você está muito enganado. Sua missão principal nessa terra é você apresentar Cristo Jesus, o Deus vivo, a todas as pessoas perto de você. Continuando olhando para a história de Paulo, eu vejo que para ter uma vida que impressiona, você precisa crer no poder sobrenatural de Deus. Uma vida que impressiona é de alguém que crê no poder sobrenatural de Deus. Vamos ao versículo 3. Olha o versículo 3 agora. Fique com a sua Bíblia aberta em Atos 9. O texto da conversão de Saulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. A palavra que aparece aí é de repente. De repente veio uma luz que brilhou do céu. E Paulo começa a crer no poder sobrenatural de Deus. Uma pessoa que impressiona com sua vida é aquela que crê no poder sobrenatural de Deus. O crente que impressiona é aquele que crê que está orando e Deus está agindo. Você está esperando, mas você crê que de repente Ele vai ouvir sua oração, Ele vai sacudir a sua vida, Ele vai transformar a sua família. Deus é o Deus do de repente. Uma vida que impressiona é uma vida de gente que crê no poder sobrenatural de Deus. Porque há pessoas que estão indo à igreja, mas elas não creem no que Deus pode fazer, no que Deus pode transformar, no que Deus pode mudar. Se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa crer no poder sobrenatural de Deus. Crer no de repente. Paulo está no final de sua viagem de 7 dias, cai do cavalo, porque de repente uma luz de Cristo brilhou, a voz do Senhor falou com ele. Querido, se você está firme, buscando a Deus, orando a Deus, de repente essa porta vai se abrir, de repente esse milagre vai aparecer, de repente esse papel vai ser assinado, de repente a sua cura vai chegar, de repente seu marido vai se converter, de repente haverá um mover sobrenatural de Deus na sua história, na sua vida. A pessoa que impressiona, uma vida que impressiona, é uma vida de quem crê no poder sobrenatural de Deus. Você crê no poder sobrenatural de Deus? Você crê no que Deus pode fazer? Eu fiquei impressionado, eu li uma pesquisa feita na Alemanha, que foi o berço do protestantismo há 500 anos atrás, e a pergunta era se eles criam numa intervenção de Deus. E o resultado da pergunta do país que há 500 anos atrás foi a sede do avivamento mundial da reforma protestante é que mais de 82% da população não crê no agir de Deus. As pessoas vão deixando de crer no agir de Deus. Se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa ser apaixonado por sua missão. Se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa crer no poder sobrenatural de Deus. Se você quer ter uma vida que impressiona, 3, você precisa manter o temor a Deus no seu dia a dia. Vamos ler na Bíblia, versículo 4 e versículo 5. 4 e 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou:
quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você quer ter uma vida que impressiona? Você precisa manter o temor a Deus todos os dias da sua vida. Olha que interessante, Paulo perseguiu os cristãos. Paulo não era um cristão, mas ele vê aquela luz, ele ouve aquela voz, e o que ele responde? A resposta dele é: quem és tu? Quem és tu? Senhor, está com letra maiúscula aí, e no original grego é Kyrios a palavra, que significa dono, criador, o Senhor de todo o céu, de toda a terra. Paulo mantinha o temor a Deus todos os dias, no seu dia a dia. Nós não podemos perder o temor a Deus. Temor a Deus é reverência a Deus, temor a Deus é respeito a Deus, apesar de nem conhecer Jesus ainda. Paulo mantinha o temor a Deus no seu dia a dia. O que é temer a Deus, querido? O que é manter temor a Deus? Ter temor a Deus é saber que isso aqui, onde nós estamos, é apenas um auditório, mas aqui também é a casa de Deus. Então eu não posso entrar nela de qualquer jeito, e nem me comportar nela de qualquer maneira. Apesar de ser um auditório comum, ela é a casa de Deus. Manter o temor a Deus no meu dia a dia é saber que nós temos um batistério aqui, mas no verão a gente não enche ele de água, chama toda a criançada da igreja e diz: vamos ficar mergulhando aqui. Apesar dele ser uma piscina, ele é um lugar onde marca a vida das pessoas, antiga, abandonada no pecado, e agora para ter uma nova vida. Manter o temor a Deus é você respeitar a Deus em todas as suas atividades, é você deixar de fazer um negócio porque você teme a Deus, porque você respeita a Deus, que você vê que aquilo não agrada a Deus. Como as pessoas nos nossos dias estão perdendo o temor a Deus. Perdendo o temor a Deus. O que é mais importante e o que mantém a nossa vida no lugar, queridos, é temer a Deus, é saber que eu estou no caminho de Deus e por temor eu não faço algumas coisas que pessoas fazem. Porque eu tenho temor a Deus. O mundo está degringolado porque as pessoas perderam o temor a Deus. Elas fazem: isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem problema, aquilo lá não tem problema, botar terceiro seio não tem problema, fazer isso aqui não tem problema, porque elas perderam o temor a Deus. Temor a Deus. Há pais que perderam o temor a Deus. Há pais hoje que foram cristãos a vida inteira, mas hoje os filhos cresceram e eles estão se preparando para ver o filho ou a filha se casar e sair de casa. Alguns já saíram de casa, seus filhos já saíram de casa. E eu tenho encontrado pais hoje que falam assim para mim: pastor, o que eu oro é para que o meu filho encontre uma moça que seja honesta, de uma família boa, que ela também tenha uma condição boa. Não, o que eu oro é que minha filha, ela encontre um rapaz bom, que ele seja honesto, que ele tenha uma condição boa, dê o melhor para minha filha, e já está bom demais. A primeira condição que nós temos que orar para que os nossos filhos tenham um relacionamento com alguém é que ele tema a Deus, querido. Que ele seja cristão, que ele seja de Deus. Não basta ser só honesto, não basta só ter condição, precisa temer a Deus, precisa ser servo de Deus. Nós vamos entender isso, que nós não podemos perder o temor a Deus no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, como nos comportamos, como nos vestimos, como você se veste, mostra temor a Deus ou não? Porque tem gente que se veste que dá medo em Deus. Não mostra temor em Deus, dá medo em Deus. Alguns inclusive, como vão à igreja, nenhum temor a Deus há. Nós não podemos perder o temor
diante de Deus. Se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa manter o temor a Deus todos os dias da sua vida. Quarto, se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa decidir crer em Jesus cegamente. Versículo 6 e versículo 7. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa decidir crer em Jesus cegamente, crer em Jesus totalmente, crer apenas em Jesus como teu Senhor e teu Salvador. A Bíblia diz que quando Paulo cai do cavalo, ele fica cego por 3 dias. E Jesus diz para ele o que ele devia fazer: entra na cidade e espere que os crentes vão lhe mostrar o caminho. Queridos, hoje em dia as pessoas estão crendo em tudo elas creem. E eu me preocupo muito com isso, porque nós vamos perdendo a essência do Evangelho de Cristo. Eu me preocupo com isso, porque hoje a pessoa crê que um lenço vai mudar a vida dela. Ela crê que um copo d'água vai mudar a vida dela, vai curar ela. Ela crê que um pantuá vai mudar a história da vida dela. Ela crê que uma pulseira vai proteger ela. Ela crê que uma correntinha vai proteger ela. Tem gente que hoje vai à igreja, mas eu falei o outro dia aqui, mas também lê o horóscopo todo dia para ver se está mais ou menos. E a Bíblia diz que o que nós precisamos é crer em Jesus cegamente, porque se eu crer em Jesus, Ele é tudo em todos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Senhor, Ele é o que morreu, Ele é o que viveu, Ele é o que ressuscitou, Ele é o Salvador, Ele é quem perdoa o pecado, Ele é o único caminho para Deus, Ele é o único mediador. Eu e você não precisamos de nada, não precisamos judaizar a igreja, não precisamos botar uma arca da aliança aqui, não precisamos colocar um menorá aqui, não precisamos vender nada disso para você, porque somente Jesus Cristo salva, liberta, cura, e sua fé tem que ser somente nele, aleluia. Não em homens, não em coisas, em Jesus. Se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa crer somente em Jesus, parar com esse sincretismo. Você crê em Jesus, mas quer pular 7 dias na virada do ano, achando que tua vida vai mudar. Você crê em Jesus, mas quer fazer outras coisas. Não, Jesus basta, a cruz é suficiente, o que Ele fez é suficiente para mudar, restaurar, transformar a sua vida. A Bíblia diz para mim que o que Jesus fez na cruz tem o poder de me libertar, de me perdoar, de me curar, de me sarar, de escrever uma nova história em minha vida. Jesus Cristo basta, queridos. Falei quarta-feira aqui na igreja. Algumas pessoas me procuram e falam para mim: pastor, por que o senhor, me procuraram esses últimos dias, por que o senhor não fala nada de nenhum candidato no púlpito e não chama ninguém? Eu disse: não falo, não chamo, porque o púlpito é lugar de falar de Jesus, de mais ninguém, só de Jesus. O púlpito, nós temos que nos posicionar, temos que orar, mas eu não tenho que dizer para você uma coisa ou outra. Você é esclarecido, está vendo? O que eu tenho que dizer é: se você não votou ainda hoje, eu já votei. Não venda o seu voto, não vote em branco, não vote nulo, não vote em alguém só porque ele entrou numa igreja durante esses 4 meses de campanha, porque ele entrou numa igreja durante os 4 meses, mas depois ele vai ter 4 anos de governo encapetado. Então não é porque ele entrou numa igreja que você vote nele. Não faça isso. Não venda seu voto. Ore a Deus, veja muito bem, olhe tudo, não vote em gente que não presta, que você está vendo que é lixo. Não vote, é isso que eu tenho para te dizer. Mas o púlpito é para
falar de Jesus, para pregar Jesus. Ele é o centro da igreja, Ele é tudo da igreja. Meu irmão, nós não podemos perder Jesus de vista. Você pode me perder de vista, você pode mudar de igreja, você pode fazer o que você quiser, mas a única coisa que eu digo a você é: não perca Jesus de vista, não tire os olhos de Jesus. Paulo fica cego, mas vai obedecer o que Jesus está falando. Uma vida que impressiona é uma vida que crê apenas em Jesus. Eu e você não precisamos de meios, não precisamos de caminhos, não precisamos de sincretismo, não precisamos de movimentos. Nós já temos o Filho de Deus, que vale por tudo, aleluia. Me dizem: pastor, o senhor não tem medo disso, daquilo? Não tenho, eu tenho Jesus. Tem medo de trabalho, daquilo outro não tenho, eu tenho Jesus. Fui visitar minha família essa semana, agora, entrei na casa de uma tia minha, cheia de ídolos da Umbanda, porque ela ainda é. Entrei lá numa boa, não tenho medo porque eu tenho Jesus. Jesus está comigo, Jesus está na nossa vida, Jesus é na nossa vida. Paulo creu em Jesus totalmente, cegamente. Você já crê em Jesus, querido? Você já crê em Jesus? Para você ter uma vida que impressiona, quinto, você precisa ser aprovado no vale da transformação. Versículo 8. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele ficou cego, esteve cego, não comeu e nem bebeu. Paulo ficou 3 dias cego, esperando pelo agir de Deus. Querido, uma vida que impressiona é aprovada no vale da transformação. 3 dias de cegueira foi o vale de Paulo para andar com Jesus. Ele não passou de Saulo para Paulo do dia para a noite. Ele não se transformou de Saulo para Paulo do nada. Ele passou pelo vale da transformação. Talvez isso que você está vivendo é o seu vale de transformação. Talvez isso que você está passando, uma cegueira espiritual, um momento de dificuldade, é o seu vale de transformação. Uma vida que impressiona é uma vida que no fim do vale da provação, você diz como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No vale da provação você não se rende, não se deixa vencer, não se enfraquece. No vale da transformação você fica firme, porque sabe quem é o seu Deus. A Bíblia diz que Paulo fica sem comer, sem beber e cego 3 dias, porque tinha encontrado o Senhor, sabia quem era o seu Deus. Uma vida que impressiona é uma vida aprovada no vale da transformação. Queridos, todos nós vamos passar ou passamos por vales na nossa vida que são aperfeiçoamento de Deus na nossa história, transformação de Deus na nossa história. Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então, em quinto, se você quer ter uma vida que impressiona, você precisa ser aprovado no vale da transformação. Sexto, você quer ter uma vida que impressiona? Espere pelo direcionamento de Deus. Versículos 10 e 11. Olhe na sua Bíblia. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Você quer ter uma vida que impressiona? Espere pelo direcionamento de Deus em todas as questões da sua vida. Deixa Deus direcionar, meu filho. Olha o que Paulo está fazendo. 3 dias cego. De repente ele fica cego, cai do cavalo, vê uma luz, ouve uma voz. Mas a Bíblia diz que ele está orando, esperando o direcionamento de Deus. E Deus vai falar com um homem que está em outro lugar para ir orar por Paulo. Gente que sai falando tudo sem conhecer, fala o que quer, fala sem pensar, não espera a direção de Deus. Cuidado. Há muita gente que sai tomando decisão precipitada.
Há muitas pessoas que tomam decisões atabalhoadas, saem correndo na frente de Deus, resolvem tudo, não esperam direcionamento de Deus, não esperam confirmação de Deus. Uma vida que impressiona é uma vida de gente que espera a direção de Deus, que põe nas mãos de Deus, espera Deus falar, que espera Deus confirmar. Paulo está esperando Deus falar com ele, Deus agir com ele, na vida dele. O problema é que nós vivemos na geração da pressa. E você quer tudo no seu dia, tudo na sua hora. Você acha que Deus está lá em cima com o iPhone dele, respondendo tudo que você fala, tem que ser na tua hora, no teu dia. Uma vida que impressiona é uma vida que espera pela direção de Deus. Espera pela direção de Deus para assumir esse compromisso, essa aliança, assinar esse contrato, fazer isso que você está pensando. Espera pela direção de Deus, querido. Ore a Deus, que uma vida que impressiona não é a vida que sai atropelando tudo, passando por cima de tudo, não. É aquele que sabe esperar em Deus. Porque há pessoas que saem fazendo um monte de coisa, depois elas vão pedir oração. Aí elas vêm, pastor, ora por mim, porque eu já fiz isso, isso, isso e isso. Devia orar antes. Depois vem orar para resolver, vem orar para solucionar. E o que Paulo está nos ensinando aqui, como um recém-convertido, uma pessoa que tinha acabado de nascer de novo, 3 dias de crente, ele já está orando para Deus confirmar. Olha só, 3 dias de crente, e ele já está orando, esperando, o Senhor confirma o que o Senhor quer fazer na minha vida. Tem gente que está 30 anos na igreja e continua fazendo as mesmas coisas. Saindo que nem doido, fazendo coisa que não deve. Espere pelo direcionamento de Deus na sua vida, querido. Ore para Deus direcionar as coisas na sua vida. Uma vida que impressiona é marcada por esperar em Deus. 7, você quer ter uma vida impressionante? Creia na revelação espiritual. Creia na palavra espiritual de Deus. Creia nas revelações espirituais de Deus. Creia que Deus não está jogando com a tua vida. Albert Einstein disse, Deus não joga dados. Deus não está jogando com a tua vida. Deus não está brincando com a tua vida. Olha o versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo. Você quer ter uma vida que impressiona? Creia na revelação espiritual de Deus. Creia nas coisas espirituais. Creia que Deus usa pessoas. Creia que tua vida, teu barquinho não está ao léu, não está desorganizado, não está perdido no meio do marzão da vida. Creia que Deus tem palavra para você, que Deus está direcionando a sua vida. Paulo crê na revelação espiritual de Ananias, recebe a palavra dele. O que você tem que fazer hoje pela manhã é receber a palavra de Deus no teu coração, crer na revelação espiritual de Deus, crer que Deus ainda fala conosco, crer que o Deus que mandou anjo, levantou profeta, usou pessoas, ainda usa pessoas para direcionar a nossa vida. Deus ainda se revela espiritualmente para nós, irmãos, amém? Paulo teve uma vida impressionante porque ele creu na revelação espiritual. 8, você quer ter uma vida impressionante? Paulo teve uma vida impressionante porque ele entendeu. Se você quer ter uma vida impressionante, você precisa entender isso aqui. Entenda que o sofrimento na nossa vida é pedagógico. Entenda que o sofrimento é pedagógico. Versículo 15 e o 16. Olhe comigo. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo entendeu que sofrimento na vida de crente
não é acidente, é a pedagogia de Deus. O sofrimento na nossa vida, queridos, é pedagógico. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais quero e mais prezo como pastor é que você jamais creia no mercado da fé, no que o mercado da fé prega. O mercado da fé prega que você vem para Jesus e nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter dificuldade, nunca mais vai ter problema, nunca mais vai passar nada, sua vida vai ser um mar de rosas daqui para frente. Isso é mercado da fé. Um dia eu não vou mais estar aqui, mas o que eu realmente desejo que fique no seu coração, na sua vida, é entender e eu querer ter formado crentes que não são crentes frouxos, fracos, que quando passam por um sofrimento, logo desistem, logo abandonam. Eu não quero que essa igreja seja uma igreja mole, fraca, que no meio do sofrimento começa a julgar a Deus, murmurar contra Deus, falar contra Deus. Não, o sofrimento é pedagógico, o deserto é pedagógico, a adversidade é pedagógica. Não murmure no vale do sofrimento, não reclame no vale do sofrimento, não afrouxe a tua fé na hora da dificuldade. Seja um crente fiel a Deus, que, meu irmão, todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode enfrentar luta, sofrimento na tua vida financeira, no teu casamento, na tua família, você pode ter perdas, você pode viver dores, você pode ter sofrimento, mas o nosso Jesus não nos abandona, e tudo isso é pedagogia de Deus na nossa vida, é trabalhar de Deus na nossa vida. Creia que o teu Deus não perde o controle, Ele não erra, as coisas podem estar tudo errado, mas o Senhor não perdeu o controle de sua vida. Não podemos ser aquilo que Provérbios diz, que o crente no dia da adversidade é fraco e ele se torna um crente frouxo. Não, meu irmão, no vale se mantenha de pé. Jó perde família, Jó perde filhos, Jó perde dinheiro, Jó perde saúde, Jó perde amigos, Jó perde a esposa, Jó perde tudo, mas ele não perde o seu Deus. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Jó perde tudo, mas em Jó 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ele ainda vai se levantar na terra e na minha vida. Glória ao nome dele, aleluia. Você pode ter sofrimento, mas Deus ainda vai se levantar na história da tua vida. Lugar de família e comunhão, lugar de louvor e adoração, lugar de crescimento em todo momento, lugar de transformação.